Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa Eucaristia da nossa Igreja Matriz, de Nossa Senhora da Assunção aqui em Espinhel. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham, sobretudo aqueles que estão no estrangeiro, na Alemanha, no Brasil, na Austrália, pelo menos estes sei que já estão, e também todos aqueles que estão mais perto de nós e que também, não estando aqui por motivos de força maior, estão também a acompanhar-nos em suas casas e também em algumas localidades aqui do nosso país. E para que esta nossa celebração possa ser celebrada dignamente, como também é hábito no início da mesma, vamos dar conta daquilo que esteve menos bem, as palavras, os atos e já agora as omissões, aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Perdão, Senhor, diz o Marcelo em São Paulo, se não estamos disponíveis para Ti, Senhor, tende piedade de nós. Perdão, Cristo, se não Te amamos o suficiente, Cristo, tende piedade de nós. Perdão, Senhor, se nós omitimos diante da vida, Senhor, tende piedade de nós. E agora já na companhia da Suíça e também da França, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com bondade a vossa família e, porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Uzias,
rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. Desculpem, mas sem óculos ver ao perto é um bocadinho mais complicado. A fímbria do seu manto enchia o templo, à sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonços e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: Ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei Senhor do Universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão o carvão ardente, que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: Isto tocou os teus lábios. Desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, podeis enviar-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor.
vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como abortivo. Também eu, como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se nas margens do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faz-te ao largo, lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada, mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão:
não temas. Daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Uma saudação mais uma vez para todos, para os 53 que também neste momento estão na nossa companhia em direto connosco, para aqueles que nos acompanham e que não podem vir por causa também de algumas complicações de doenças, como é o caso da Isabel, em convalescença da Covid, alimentando-me, diz ela, das palavras do Senhor. Também uma saudação para a Suíça, há muita gente na Suíça que nos acompanha, e desta vez também não foge à regra, assim como também para todos aqueles que estão no nosso país, mas um bocado mais longe, uns relativamente perto, como é o caso de Aveiro, a Fernanda, que é de Diós da Ribeira e que está lá a viver, e outros mais longe, como de facto é o caso de Marcelo, por exemplo, que diz assim: as leituras de hoje nos fazem pensar duas coisas. Quando olhamos a vida com os olhos de Deus, tudo tem outro sentido, como aconteceu com Isaías. Segundo, no mar da vida são os valores da nossa fé que nos levam a uma pesca abundante daquilo que realmente interessa, o amor e a misericórdia. Diz assim, num jeito de explicação da palavra de Deus e também de atualização, o Marcelo, que está em São Paulo, como a gente sabe, no Brasil. E depois, todos os outros, também na Noruega, que também, como já vem sendo habitual, o Paulo, que é de Travassou e que está lá a trabalhar no restaurante e que também nos acompanha. E depois alguns em Águeda, outros da minha família, como é o caso da minha irmã Dora, e também a Maria Ramos na Califórnia, o Miguel na Suíça, enfim, esta gente toda, o Horácio também, penso que na Suíça. E, portanto, são todos estes que nos estão na nossa companhia e, por isso, também para eles uma palavra de simpatia. É por causa disso que estamos também a transmitir. Olhem, a palavra de Deus de hoje é muito conhecida. E quando se trata de palavra de Deus conhecida, nós ficamos sempre um pouquinho de pé atrás, porque, pronto, ou por outra, ficamos de pé à frente. A gente já sabe o que é que aquilo, como é que isto funciona. Quem é que nunca ouviu falar na pesca milagrosa? Quem é que, oh senhor, andámos toda a noite e tal, mas já que tu dizes, eu vou colocar então a rede para o outro lado. Quem é que nunca ouviu uma coisa destas? Mas o facto de às vezes ouvirmos, muitas vezes, e de pensar que já sabemos tudo, estraga tudo. E isto porque a palavra de Deus, concretamente esta que eu acabei de proclamar, o Evangelho, já nem falo, porque hoje, como já deram conta, o tema central da palavra de Deus, eu falo só, não é do Evangelho, mas falo do Evangelho, falo da segunda leitura e falo da primeira, é o chamamento. É o chamamento. É o chamamento a Pedro: Pedro, tu larga isso tudo, porque vais ser pescador de homens. Porque naquela altura pensava-se que o mar era o local, para o ideário judaico, o local onde habitavam os monstros, onde habitava o mal. Assim como tu és pescador de peixes no mar, eu agora quero que tu sejas pescador, isto é, que sejas libertador de todas as pessoas que estão aprisionadas pelo mal, de todas as pessoas cuja vida não tem sentido. Tu és pescador, isto é, tu és convidado a fazer com que estas pessoas que vivem na amargura das suas vidas e cuja vida é negra, como a gente costuma dizer, que estas pessoas de facto sejam mais pessoas, sejam mais livres, sejam mais elas próprias. Eu quero que tu sejas pescador de homens. Isto foi no Evangelho. Depois, na segunda leitura, é o São Paulo. O São Paulo, que antes de ser São Paulo, como sabem, era Saulo. E quando era Saulo, ele era um perseguidor de cristãos.
e até que um dia teve um encontrão, já não digo um encontro, teve um encontrão com o Senhor e passou a ver outras coisas de outra maneira e com outros olhos. E por isso é que aqui também ele considera-se o último. Chamou isto, chamou quem, não sei mais quem, chamou não sei, e no fim chamou-me a mim como um aborto. Ele quase que já nem se estava a considerar uma pessoa normal, quer dizer. E isto acontece também na primeira leitura, quando o Lutário, nessas coisas viu bem com os óculos, quando o Lutário dizia na leitura que fez que sou um homem indigno, a propósito de Isaías, até que o Senhor colocou uma brasa nos meus lábios, isto é uma forma de falar, como é evidente, e o templo estava cheio de fumo, isto é uma forma de falar própria daquele tempo, obviamente. E, portanto, tudo isto, a palavra de Deus hoje, nestas três leituras, acaba por nos interpelar para a linha do chamamento, para a linha da vocação, em que é preciso largar tudo e segui-lo. Ponto. Só que isto, se quiserem, é para o caso de me dar uma branca e não dizer mais nada de jeito, pelo menos disso o fundamental. Agora, para nós darmos conta de outros pormenores, já não digo pormenores, para que nós possamos dar conta de outros pormenores que alguns de vós já estáis fartos de ouvir, e ainda bem que estás fartos de ouvir, porque significa então que já ouviste algumas coisas que eu vou dizer agora, mas é sempre bom porque há sempre um ou outro que é a primeira vez que ouve, e é importante que saiba estas coisas, porque, ouçam, aqui não interessa como é que estas coisas aconteceram. O que interessa mais é porque é que elas aconteceram e porque é que está assim escrito. E há aqui, eu vou só de facto fazer uma releitura, voltar a ler alguma coisa assim do Evangelho, para nós vermos algumas coisas que se calhar pensamos que têm um sentido e elas têm outro. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Encontrava-se ele, Jesus, nas margens do lago de Genezaré. Já sabem que lago de Genezaré, lago de Tiberíades, mar da Galileia, é tudo a mesma coisa. É um lago de água doce. Encontrava-se lá, na margem do lago de Genezaré, viu 2 barcos estacionados no lago, porque é um lago. Os pescadores tinham deixado os barcos, estavam a lavar redes. E agora reparem, agora vamos falar de coisas sérias. Jesus subiu para um barco. Primeira coisa séria, que era de Simão. Este barco não era um barco qualquer. Não era um barco que estava ali na nossa pateira. Este barco era o barco de Simão. Quem é Simão? É o Pedro. Quem é Pedro? O primeiro Papa. Alto. Começa logo aqui esta situação a ser importante. É que Cristo, hoje, como ontem, quando fala, é no barco de Pedro. E o barco de Pedro, para nós, hoje, chama-se Igreja de Nossa Senhora da Assunção. E o barco de Pedro, em Paradela, chama-se Igreja de São Pedro. E na Piedade, a Igreja da Senhora da Piedade, e em Casal de Obra, Senhora da Conceição, e em Aronha, Senhora do Santo André, e no Casainho de Baixo, a Igreja de São José, e por aí fora. É neste barco que Jesus hoje nos fala, tal como ontem falou no barco de Simão. Portanto, estás a ver que isto não é apenas um relato de uma coisa que aconteceu. Tudo isto tem um sentido, o que significa que, mais do que dizer, então eles apanharam tantos, como é que eles pescaram tantos? Isso é o que menos interessa. Isso é o que menos interessa. Interessa sim, são estes pormenores. Sentou-se, subiu para um barco, que era de Simão. Reparem, não havia necessidade de dizer isto. Se fosse apenas para dizer... Era um barco qualquer, mas não, para dizer o autor que o barco era de Simão, isto tem logo este sentido todo. Subiu para o barco, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e cá está para dizer agora coisas que vocês já ouviram e que já sabem de cor e salteado. Depois sentou-se. Cá está o problema do sentar. Só se senta quem é professor, quem tem cátedra. Os professores catedráticos têm a sua cátedra.
Jesus é um professor catedrático, tem a sua disciplina, tem a sua matéria para dar, tem a sua cátedra para se sentar. Sentou-se, e quando ele se senta, quer dizer que ele vai ensinar. E o que é que ele ensina? Do barco pôs-se a ensinar a multidão. E o primeiro ensino vem logo a seguir. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo. Mestre, agora reparem, um carpinteiro, um homem que percebia de madeiras, que era o caso de Jesus, diz a um profissional da pesca, que era o caso de Pedro: olha, faz-te ao largo e lançai redes para a pesca. E o profissional da pesca responde aquilo que ele sabe, e muito bem, e melhor de qualquer pessoa: mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, à tua palavra lançarei as redes. Reparem, isto para nós, faço aqui uma pequena pausa, para nós que às vezes pensamos que sabemos tudo, é importante reconhecer que às vezes o Senhor troca-nos as voltas. Às vezes nós que pensamos que dominamos toda a matéria, toda a disciplina, tu farta-nos fazes trabalhar, é assim que as coisas funcionam. De noite é mais fácil pescar, de dia, portanto não dá, portanto não dá tanto, e por aí fora. Pedro é este homem que tanto é alguém que sabe como é alguém que é humilde. Andámos toda a noite, não pescámos nada, mas já que o dizes, e porque tu o dizes, e é à tua palavra, porque sei que tu não enganas, que eu lançarei as redes. Eles assim fizeram, apanharam tão grande quantidade de peixe que as redes começaram a romper-se. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Ouçam, isto é muito importante, porque às vezes não basta apenas o nosso barco, a nossa igreja pequenina. E mesmo assim já começa a ser grande. É fundamental outros barcos, que estão de facto também à espera de outros irmãos para embarcar nesta aventura do Isaías, de São Paulo e também de Pedro. É fundamental que esta gente não perca o barco que as leva para a outra margem. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus: Senhor, afasta-te de mim que sou homem pecador. O temor tinha-se apoderado dele, de todos os companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Não temas, serás pescador de homens. Eles deixaram, reparem, ficaram com os barcos cheios de peixe, quase que a afundar, e chegaram à praia. Deixaram tudo, os barcos e os peixes. O que é que nós deixamos para seguir Jesus? Onde é que nós o ouvimos? É no barco onde ele está ou nos nossos barcos? O que é que fazemos para deixar esses barcos e para seguir Jesus? Temos a certeza que aquilo que fazemos é o melhor? Não será que muitas vezes ele nos manda lançar as redes para os outros lados e nós, com as nossas certezas, convencidos das nossas sabedorias, não fazemos isso? Reparem que isto é tudo menos peixe. Isto é tudo menos um milagre. Isto são coisas que a gente que percebe logo direitinho, certinho. É só uma questão de crer ou não crer. É só uma questão da disponibilidade de julgar que somos bons ou que temos sempre que aprender. É entre aqueles que acham que já sabem tudo ou aqueles que ainda estão nesta fase e sempre nesta fase de aprender mais. Eu penso que é um bocadinho isto, e é este Senhor que chama o Pedro, que chama o Paulo, que chama o Isaías, que nos chama a cada um de nós para entrarmos neste barco que
por vezes, de facto, está nestas circunstâncias da pandemia e por aí fora, mas é aqui que ele fala. É aqui que ele fala. É deste barco que ele quer chegar a cada um de nós. Que este Jesus nos disponibilize no sentido de que nós o possamos ouvir e saber o que é que ele quer e pormos-nos na pesca, neste mar, orientando e alertando e apontando todos aqueles cuja vida não tem sentido para que possam realmente segui-lo, deixando tudo, mesmo sabendo que são homens como Isaías de lábios impuros, mesmo sabendo que são como São Paulo, que somos como São Paulo, pessoas que nasceram como de um aborto, mas que quer de noite, quer de dia, este Cristo está aqui a apontar a outra margem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se foi homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso bispo, pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias a que presidem, e pelos fiéis que com eles trabalham mais de perto, oremos ao Senhor. Pelos responsáveis no governo das nações, pelos que promovem a prosperidade dos povos, e pelos que defendem os direitos dos homens, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos leigos que vivem em matrimónio, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares que já não têm amor, oremos ao Senhor. Pelas irmãs religiosas e clausura, pelos jovens consagrados ao Senhor e pelas crianças que gostam de Jesus, oremos ao Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Dominical, pelos outros cristãos desta paróquia e pelos homens e mulheres que não têm fé, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Deus omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorrestes os caminhos dos homens e libertastes dos seus males as multidões,
ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Já agora eu gostava de vos ler aqui um comentário feito pelo Marcelo Tiago, que está no Brasil. Todo o Evangelho de São Lucas é fascinante. Querem ver? Diz ele. Quando o apóstolo faz algo de bom, é chamado de Simão. Quando faz algo de bom e mau, ao mesmo tempo, é chamado de Simão Pedro. E quando vai fazer algo de errado, é só chamado de Pedro. Hoje só aparece o Simão e o Simão Pedro. É bom sinal. O Pedro só aparecerá depois no Evangelho. É interessante. Vamos continuar, podemos ficar um bocadinho sentados. da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra da vida e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor, compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja também que está aqui, que está também reunida pelo mundo inteiro, naqueles países que nos acompanham habitualmente, particularmente no Brasil, particularmente nos Estados Unidos, na Califórnia, particularmente na França, na Suíça, na Noruega e às vezes também noutros, e se calhar também hoje, só que não vivem. Para todos eles, tende misericórdia, Senhor, desta vossa igreja espalhada e também aqui reunida neste barco de São Pedro, que é a igreja de Nossa Senhora da Assunção. Tornai esta igreja perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o timoneiro da barca de Pedro, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram, mas que estão conosco. Daqueles que morreram, mas que acreditamos que estejam vivos. Daqueles que temos saudades, mas que estão agora a ter vida em abundância. Tende misericórdia de todos esses que nós temos saudades, para que intercedam por nós junto de Jesus. E tende misericórdia de cada um de nós também que estamos aqui, dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora do Acolhimento, Senhora do Amparo, dos Milagres e das Dores, Senhora de Fátima, e todos aqueles que foram vossos amigos, o Isaías, o Paulo, o Pedro, que nos fala a palavra de Deus de hoje, mas também o José, o André, o Pedro, também o Adrião e o António e a Luzia e o Caetano e também o Berardo, o Pedro, o Adjuto, o Otão e o Cúrcio, com São Miguel Arcanjo, para cantarmos com todos eles e com a Santa Joana, nossa padroeira da Diocese de Aveiro, os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, deixo-vos a minha paz, vós que dissestes a Pedro, bem, segue-me, deita a redes para o outro lado, não olheis aos nossos pecados, olhai sim para a fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis o pescador de homens, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. 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 Não se esqueçam, desculpem, Casimiro, não se esqueçam de uma coisa que a gente com esta altura, com estas coisas, até nos vamos esquecendo. É certo que houve um tempo em que fomos convidados a não dizer nada, mas, por favor, agora já podemos dizer. Quando disser o corpo de Cristo, a gente responde de forma audível, amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Chega, estou um bocadinho mais para aqui, desculpa. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Mais pequena.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentávamos um bocadinho. Antes de mais nada, eu peço aos elementos da Comissão para os Assuntos Económicos, a Comissão Fabriqueira, que, por favor, entreguem logo que possível, o mais depressa que puderem, os recibos ou a listagem das pessoas que colaboraram para que possamos apresentar nas finanças até 20 e poucos deste mês, e portanto ainda é muita gente que colabora, graças a Deus, e portanto também para que possam depois ter o desconto no IRS, e portanto pedia que, como é que eu ia dizer, sei que a maior parte de vós colaborou na côngrua ou no contributo paroquial e também para as obras da nossa igreja, e, portanto, convinha, isto para os elementos da fabriqueira, que pusessem... Uma coisa é a gente saber quem é que deu e o quê e para quê. Outra coisa é nestas coisas, que para serem submetidas através do computador e através da internet, é fundamental que haja só uma soma. Por isso eu peço que somem aquilo que cada um deu para uma coisa e para a outra, e não duas coisas distintas. Porque senão, de facto... o sistema vai dizer que já existe. E, portanto, apresentem à Isabela ou à Isilda, portanto, ou a mim, portanto, para que realmente se possa depois fazer essa entrega eletrónica. Esta é a primeira coisa, a primeira ideia, o primeiro aviso. O segundo aviso tem a ver com aquilo que fizemos da outra vez, em que estive a explicar, já foi há quanto tempo? Foi na semana passada, exatamente. Portanto, eu pedia-vos que, caso seja possível, que na próxima semana, aqueles que levaram para as suas casas este inquérito, que se puderem trazê-lo já no próximo domingo dentro do envelopezinho, que é para a gente saber de que é que se trata, agradecia, para depois eu também enviar isto para a Diocese. Por outro lado, se alguém não fez e que o queira fazer através do computador, já sabem, basta aceder ao link, à ligação que vai para a Diocese, diocese-aveiro.pt, e automaticamente depois é só seguir as instruções. Mas isto, para quem está minimamente iniciado nos computadores, é fácil, mas para quem não está, é mais difícil, e por isso, daí a razão do papel. Tragam, por favor. Tenho aqui alguns impressos, que para aqueles que porventura possam querer e que ainda não levaram, eu só peço que depois no final da Eucaristia venham depressa junto de mim, porque já sabem que logo a seguir isto é esta pressa toda. Relativamente a esta semana, lembraria, portanto, no sábado, que vamos ter a Eucaristia em Travassou às 5 horas, depois aqui às 6:15 e em Paradela às 7:30 da tarde ou da noite. Depois, no domingo, tal como hoje, é o normal, 9 horas aqui, 10:15 em Ós da Ribeira e 11:30 em Travassou. Falta aqui a poesia aqui do nosso amigo Marcelo, obviamente que isto já começa a ser um histórico. Às vezes a nossa vida é como uma pescaria, só teremos bom resultado se Jesus estiver no dia a dia. Ser dos homens pescadores é tarefa de cada cristão, que acolhe do irmão as dores e leva a Cristo ao coração. Não esqueçamos da caminhada sinodal e responder ao questionário para ajudar na mudança eclesial tão necessária no atual cenário.
Mas sejamos como Simão e lancemos a nossa rede com carinho. Façamos uma boa doação do peixe, entre aspas, que é a oferta no cestinho. Pronto. E é de facto a poesia desta vez. Poesia, resumo, reflexão, continuação de um feliz domingo para a família e amigos. Obrigado, Sr. Padre, diz aqui o Horácio, que está na Suíça, por tornar possível quem está de longe assistir à Eucaristia. E pronto, e tem outras pessoas também que sei que não estão aqui, nem estão noutras paróquias que me estão confiadas por causa da doença. E, portanto, também está aqui um nosso amigo que é, pelos vistos, a primeira vez, o Ricardo Carvalhais. Não estou a ver quem é, não sei se tem alguma coisa a ver com o Padre Carvalhais, nem se não. E, portanto, bom dia a todos, obrigado, Padre Ju, pela Santa Eucaristia, diz a Maria Helena. Pronto, Maria Helena Loureiro, que não sei onde é que ela está. E vá lá, estão 50 ainda, já estiveram mais, o que é muito bom sinal. Significa, portanto, que não estão só para ver como é que é e vão-se embora, mas que ficam. Pronto, e nós vamos também terminar a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós aqui em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, para quem está no Brasil, na Califórnia, etc. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Sobre alguém quer dar aí. Sim. Sim. Bendito ao Senhor.